Dois acontecimentos impactantes aconteceram hoje. Um deles foi o anúncio de que o exército libanês recuperou parte do território. E acredite, isso é surpreendente. Vou explicar por quê. E o segundo foi a publicação da proibição do Ministério das Relações Exteriores britânico à entrada no país de 2 blogueiros dos Estados Unidos. O que também surpreende completamente aquela parte do público que se preocupa com a liberdade de expressão e outras liberdades que, em geral, nós gostaríamos de ter. Vou contar para vocês sobre aquela e esta situação. Com grande pesar, devo dizer que a Europa está cada vez mais regredindo para a Idade Média, para não dizer coisa pior. Embora também haja na Europa alguns sinais encorajadores, mas digamos assim, também vou falar sobre isso. Vamos começar, é claro, com essa situação com a Europa e depois passaremos para o Oriente Médio, onde, paradoxalmente, o destino da guerra no Irã depende do exército libanês, que na verdade ainda nem existe. O nome existe, por assim dizer. Mas de verdade, falando sério, não existe exército, mas como dizem meus queridos antissemitas, os espertos judeus vão acabar inventando alguma coisa só para conseguirem o que querem aqui. Com certeza vamos inventar algo, eu prometo. Bem, como eu disse no começo, antigamente era a grande, agora é só a Grã-Bretanha. A grande sensação mundial foi que 2 americanos foram barrados na Grã-Bretanha. Você pode perguntar, qual o sensacional nisso? Provavelmente eram bandidos ou assassinos sanguinários. Não, não eram contrabandistas, nem sequer traficavam armas. Nem pessoas com uma mala, dinheiro em espécie e passaporte falso. 2 pessoas cujo único crime foi um microfone e uma opinião própria. Foi por isso que foram punidos. Então, Hazan Piker e Cenk Uygur deveriam se apresentar em um festival em Londres. Todos deveriam ir ao festival em Londres, mas o Ministério das Relações Exteriores britânico cancelou após conceder. Ou seja, primeiro aprovou, depois reviu. E cancelou a entrada deles com uma justificativa que surpreendeu e chocou a todos. Da qual qualquer pessoa que conhece a história desse país, da Grã-Bretanha, deveria sentir um frio por dentro. A presença dessas pessoas e coisas do tipo, sim, no Reino Unido pode não corresponder ao bem-estar público. Pode não corresponder? Não dava para processá-los no tribunal? Ao bem público. Bem, também já ouvimos isso algumas vezes, né? Lembrem-se dessa palavra, eu ia dizer devassidão, mas vamos chamar de expressão, vamos voltar a isso, vamos voltar. Porque nos últimos 100 anos pessoas entraram na Grã-Bretanha que ameaçavam esse mesmo bem, ou seja, muito mais sério do que 2 blogueiros falantes. Eles eram admitidos, mas falaremos deles depois. Ou seja, a liberdade de expressão não se mede pelo fato de você permitir que sejam ditas apenas as palavras que lhe agradam, mas sim porque você permite que até quem diz coisas repugnantes fale. Por enquanto, vamos nos perguntar uma coisa. Como um país que literalmente deu ao mundo, bem, ao mundo moderno, certo? Claro, havia a Grécia, Roma e o Antigo Oriente, certo? Deram ao mundo a ideia de liberdade de expressão. Chegou ao ponto de ter medo da opinião de 2 blogueiros. Não importa se eles são blogueiros ou não. Apenas uma pessoa com opinião própria. De quem é essa tradição, afinal? Bem, novamente, digamos em nossa sociedade moderna, se a liberdade de expressão tem uma pátria, é uma ilha entre o Mar do Norte e o Atlântico. É aqui, em 1644, sim. John Milton, uma pessoa que você certamente conhece, escreveu sua Areopagítica, o primeiro grande texto contra a censura. Senhores, o primeiro texto importante que recebemos contra a censura. Onde está escrito? Deixem a verdade e a mentira se enfrentarem em combate aberto, e vocês nunca verão a verdade ser derrotada. Não, é uma suposição controversa, claro, não é? Mas eu concordo totalmente com ele. Deixe-os se enfrentarem em um combate justo. E aqui mesmo, no Reino Unido, em 1859, John Stuart Mill, provavelmente é assim que se pronuncia, escreveu um livro chamado Sobre a Liberdade, simplesmente Sobre a Liberdade. Dela surgiu toda a defesa moderna do direito de dizer coisas impopulares. Isso foi em Londres, no Hyde Park. E, senhores, nós ouvimos isso desde a infância, não é? Desde 1870 ou 1872, existe o chamado Canto do Orador. Sempre mostravam isso como uma curiosidade em vários programas de televisão. Ele apareceu várias vezes em filmes. Aos domingos, qualquer um podia vir aqui. Trazer um barril, subir nele ou algo assim.
e falar qualquer coisa sobre a rainha, sobre Deus, sobre o governo. E nem sempre era algo que a polícia gostava, mas a polícia protegia, não o público do orador maluco, mas o orador do público. Diziam, deixem ele falar o que quiser, o que vocês estão fazendo ainda não é o mais impressionante. O mais impressionante é quem a Grã-Bretanha estava protegendo. Século XIX. Por toda a Europa, os monarcas reprimem os revolucionários. Para onde vão os revolucionários? Para Londres. Karl Marx morou em Londres por mais de 30 anos. Ele escreveu lá O Capital, um livro que depois vai virar metade do mundo de cabeça para baixo, e morreu como hóspede britânico. Está enterrado em Highgate. Acho que é, como se chama, o cemitério de Highgate, se não me engano. Highgate, algo assim. Ou seja, claro, teria sido melhor se tivessem mandado ele para as galés, naturalmente. Sim, mas bem, também em Londres moravam então rebeldes russos, lá, Herzen, Kropotkin. E Lenin aparecia por lá, folheava livros no Museu Britânico e tranquilamente planejava o que planejava. Italianos, Mazzini, Garibaldi. Comunardos franceses, poloneses, alemães. Todo o continente rebelde sabia. Se você é perseguido por uma ideia, existe uma ilha. De onde você não seria extraditado? Pense nisso. A Grã-Bretanha dava abrigo às pessoas, abrigo às pessoas, abrigo. Abrigo para pessoas que abertamente, em voz alta na imprensa, conclamavam a derrubar o governo, o seu próprio, não só o britânico, mas também o britânico. Inclusive o britânico também. Sim, e a Grã-Bretanha não vacilou, pois havia um princípio fundamental do qual este país realmente se orgulhava. Nós não julgamos uma pessoa pelo que ela pensa ou fala, nós julgamos pelo que ela faz com as mãos. É preciso lembrar honestamente para quem a Grã-Bretanha manteve a porta aberta por décadas, não para os faladores, para os pregadores do derramamento de sangue. Londres, nos anos 2000, ganhou um apelido marcante dos serviços secretos globais. Não é necessário repeti-lo. Simplesmente porque vocês mesmos sabem. Imaginem então que Londres acabou se tornando até uma capital islamista. O apelido era merecido. Na mesquita no norte de Londres, durante anos pregava Abu Hamza al-Masri. Espero muito que vocês conheçam esse nome, o homem com um gancho no lugar da mão. Que conclamava a jihad ao assassinato, recrutava militantes. Suas palavras depois ecoaram em atentados terroristas. A Grã-Bretanha tolerou por anos. No fim, não foi a justiça britânica que o deteve, mas sim pressão dos americanos. No final, tiveram que entregá-lo. Ele, por terrorismo, naturalmente foi condenado. Pegou lá 3 prisões perpétuas. Ao lado, Abu Qatada, que nos tribunais era chamado diretamente de autoridade espiritual ligada à Al-Qaeda. Quantos anos ele viveu na Grã-Bretanha lutando contra a deportação? Acho que foram 20. Durante 20 anos, o país não se livrou de uma pessoa que seus próprios juízes consideravam uma ameaça. Também havia Omar Bakri Mohammed, fundador de uma organização que elogiava os executores do 11 de setembro, chamando-os de equipe magnífica. Morava na Grã-Bretanha, recebia auxílio do governo e pregava até decidir partir. Agora mudou-se, perseguido para outro país, aquele que brilha como ouro. Londres ganhou um segundo apelido, também bastante sugestivo. Aliás, Londres ganhou um sufixo russo. A cidade virou uma lavanderia de dinheiro. A origem desse dinheiro, bem, provavelmente é melhor não perguntar, só por precaução. Fortunas feitas de um jeito que no país de origem você seria preso por isso, ou simplesmente morto. Oligarcas, fugitivos com bilhões, pessoas cujos capitais não cheiravam a perfume. Compravam mansões, clubes, jornais, status. Tudo estava ótimo, dinheiro não tem cheiro, passaporte de investidor tem um cheiro agradável. Vamos fazer um balanço intermediário. E vamos fazer isso devagar. Então, para a pessoa que prega a violência, anos de proteção, dinheiro com passado sombrio recebe uma recepção calorosa, ou seja, bem quente. E para 2 americanos com opiniões barulhentas sobre a guerra no Oriente Médio, a presença de vocês não serve ao bem público. Tem algo aqui que não bate, não é mesmo? E não bate por acaso. Isso diz muito sobre o país. Nhê. Bem, vamos entender do que eles têm medo. Vamos fazer uma pergunta honesta. Por que uma pessoa desarmada com opinião é mais perigosa do que um pregador de violência e bilhões sujos? A resposta é simples, mas desagradável. O pregador grita na periferia. É fácil isolá-lo se necessário, chamá-lo de louco, mostrá-lo como um estranho.
O oligarca não fala nada ao público. Ele compra o silêncio, certo? Mas uma pessoa articulada e carismática que fala em uma linguagem compreensível aquilo que parte da sociedade já sente, essa pessoa é perigosa de outra forma. Não porque vai explodir, mas porque vai convencer. E aí entra, então, vamos lutar pelos judeus. Sim, quem se importa. Vamos lutar pelo capitalismo. Sim, quem se importa com isso. E aparecem pessoas que podem tirar nosso poder. É com eles que vamos lutar. O poder que vai convencer. Ela discute com confiança em sua razão. Mas o poder, inseguro de estar certo, cala todo mundo. Quem pode acabar sendo um concorrente desnecessário para eles, ou podem convencer alguém de alguma coisa. E quando você vê que o Estado, em vez de responder a um argumento, fecha a fronteira para quem apresenta esse argumento, você já sabe o principal sobre esse Estado. O que ele teme não é a violência. Ele tem medo de perder uma discussão. Preste atenção à própria forma. Pode não corresponder ao bem público. Nela não há acusação, não há crime, não há julgamento. Mas há um funcionário público que decidiu que eu, cidadão, não vou deixar você, cidadão da Grã-Bretanha, ouvir isso aqui. Ou seja, já decidi por você o que pode ou não ouvir, o que é proibido. Isso, se chamarmos as coisas pelos nomes, significa só uma coisa. Vão restringir você por ser britânico. Um súdito como uma criança sem juízo, que precisa ser protegido de palavras ruins, e então tudo ficará bem. Liberdade. Uma pessoa livre se ofenderia com esse cuidado, mas quem não é livre se acostuma. Temo que a maioria dos britânicos seja assim. Mas ficaram relaxados, se acostumaram, pensam por nós, nos garantem as coisas, nos dão na velhice. Se estamos mal, nos ajudam, vamos passar todos os pontos. E decidir para outra pessoa, que chamaremos de governo. E é aqui que a história deixa de ser sobre a Grã-Bretanha. Porque esse caminho nós já vimos juntos. E alguns de vocês já passaram por ele pessoalmente, outros apenas viram, ouviram falar, e mais de uma vez. E aí surge imediatamente a pergunta: para onde vão os países que sufocam a palavra? Esse caminho tem uma regularidade, e ela é absolutamente infalível. Tudo começa em geral sempre do mesmo jeito. Pode até ser diferente, mas sempre começa de forma nobre. Não somos nós que proibimos a crítica, Deus me livre. Sim, nós protegemos os vulneráveis. E nós lutamos contra o ódio. Com o ódio protegemos o bem público. Afinal, nós sabemos o que é o bem público. Nós sabemos disso, e isso precisa ser protegido. Os primeiros a serem calados são sempre aqueles que irritam a multidão. Aqueles de quem a multidão não sente pena, né? Tipo, você é um extremista, ou você é um provocador, ou você é uma pessoa com opiniões repugnantes. Bem, alguns acham repugnante, outros acham diferente. Mas é fácil. A sociedade então concorda, acha que está certo, não tem por que incitar, não tem por que fazer discurso de ódio. A Grã-Bretanha realmente proibiu a entrada não só de blogueiros, eles também não deixavam entrar provocadores de direita. Lá o holandês Geert Wilders, é verdade, ele entrou com uma ação judicial. E aí deixaram ele entrar, claro, ativistas americanos, especialmente nacionalistas austríacos. Ou seja, eles também eram economistas da escola austríaca, só para você entender. Várias pessoas escandalosas, personalidades. Sei que não se usa personalidades assim, mas tudo bem. Não comentem que o pior foi eu ter dito personalidades e não ouviram mais nada. Sempre havia alguém que, com certeza, era certo não deixar entrar, e isso era facilmente explicado para o povo. É aí que está a armadilha. É essa ratoeira na qual, digamos, tem um pedaço de queijo, ou, ao contrário, pegam todos aqueles que tentaram pegar o nosso queijo. Quando você concorda que o Estado pode decidir de quem a palavra pode chegar até você e de quem não pode, você acaba tendo censura. E quem exatamente ela vai atingir amanhã, isso já não é você quem decide. Você já entregou o direito de decidir. Hoje eles barram aquele que te desagrada. Bem, está certo, ele me desagrada, por isso ele provoca, ele é ruim, ele fala ódio para alguém. Pronto, sim. E amanhã? E se for com você? Mas ele desagrada as autoridades. E depois de amanhã vai acontecer que, um segundo. E começaram a calar a boca dos nossos também, daqueles que, bem, não agradaram a alguém. E a estação final desse caminho é sempre a mesma. Minhas senhoras e meus senhores vão até onde conseguirem, mas o final é sempre o mesmo. Não precisa ser abstrato.
Ela tem endereços concretos, países que inicialmente protegiam a sociedade de ideias nocivas. E terminaram prendendo por piadas, por repostar, por curtir. São regimes que começaram proibindo literatura extremista e terminavam com uma lista de livros proibidos do tamanho de uma biblioteca. Quem estudou a história do século XX conhece esses países pelos nomes e lembra o que aconteceu lá, o que acontecia e como tudo terminava por lá. Liberdade de expressão. A palavra não desaparece de uma vez. Não desaparece de uma vez. Isso só acontece nos livros. Quando você lê uma história sobre como era para alguém em algum momento, nessa linha, de repente 2 linhas, bum. E aí algo aconteceu. Ah, como eles não perceberam isso. Não notaram, como não reagiram. Simplesmente do mesmo jeito que você. Exatamente igual, do mesmo jeito. Porque tudo é aos poucos, devagar. Mas se você esperar 24 horas, vai encher um balde. Estão tirando a liberdade aos poucos. De pedacinho em pedacinho. Cada pedacinho, por assim dizer, é explicado como sendo para o seu bem. Dizem que é para cuidar de você. Exigem que você fique agradecido por isso. E você fica agradecido. O mais amargo é que a Grã-Bretanha já tinha entendido isso antes de todos. Ela foi a primeira a escrever que a verdade não pode ser protegida proibindo a mentira. Isso está escrito por eles, antes dos franceses, antes de qualquer um. Criou o primeiro espaço para falar livremente. Foi a primeira a abrigar aqueles que o mundo inteiro queria silenciar. O país sabia a resposta, e agora, ao que parece, decidiu enterrá-la. O que fazer com tudo isso agora? Não cometa o erro simples de pensar que isso é uma discussão sobre 2 americanos específicos, ou sobre uma guerra específica. As opiniões deles podem ser profundamente repulsivas para você. Isso não importa nem um pouco. Isso não importa nem um pouco. Esse é justamente o ponto central da liberdade de expressão. Ela não é testada pelas palavras que lhe agradam. E sim, exatamente com as palavras de quem você acha repugnante. Até um tirano protege o direito de fala de quem concorda com ele. Só uma coisa te faz livre. É a disposição de defender o direito de falar daquele que você não suporta. O direito de falar para ele. E não daquele, claro, que você tolera. Pensei, acho que falei algo errado, né? Mas já que é assim, então vou lembrar. Atribuem a Voltaire, mas parece que foi numa carta para Voltaire. Não lembro agora. Foi escrito por uma mulher, uma escritora francesa, acho. Ela escreveu uma frase marcante agora atribuída a Voltaire, mas não foi Catarina, a Grande, que trocava cartas com ele. Não era ideia dela, certo? Estava escrito o seguinte: eu odeio o que você diz. Mas estou pronta para morrer pelo seu direito de dizer isso. Entendo que dizer estar pronta para morrer é provavelmente algo muito bonito, mas pessoas morreram pelo direito de outros dizerem o que querem dizer. E mais uma coisa, provavelmente a última. Quando o Estado declara que está protegendo você das palavras perigosas de alguém para o seu próprio bem, faça a si mesmo uma única pergunta, que coloca tudo em seu devido lugar. Mas quem decidiu que isso é um bem? Eu quero, e isso é bom para mim. Por que ele decidiu isso por mim? Lembra? Galat, Galapus, Galapus, Giléu. Sim? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você. Então, por favor, não mexa, não faça, não decida por mim. Eu mesmo vou decidir. Porque uma pessoa livre vai decidir por si mesma a quem ouvir e em quem acreditar, e em quem não acreditar. Se não decidir, vai bater a cabeça algumas vezes. Se houver direito à livre troca de ideias, ele ouvirá outra pessoa. Mas se essa escolha é feita por um funcionário, independentemente do nome, ele deixa de ser cidadão. Ele já delegou o direito de ser cidadão para outra pessoa. A Grã-Bretanha, certa vez, abriu as portas para todo o mundo rebelde e não teve medo. Quero acreditar que o país que inventou a esquina dos oradores vai se lembrar do motivo pelo qual o construiu. Não foi feito para ser filmado em filmes, mostrado ou levado turistas para lá. Havia algum outro objetivo. E nós vamos lembrar que ouvimos essa discussão quando ainda era possível vencê-la. E mesmo assim não quero deixar vocês com a sensação de que a porta está se fechando. Ou seja, ela começou a se fechar, mas ainda não está fechada, porque tem uma novidade. E isso é incrivelmente agradável de anunciar. Que fala sobre o movimento contrário, sobre resistência. Ela é mais importante do que qualquer proibição. No dia 7 de maio, os britânicos foram às urnas.
E fizeram algo que deles já não se esperava de jeito nenhum. Partidos que por décadas dividiram o poder como uma herança levaram um tapa na cara, que ninguém vivo se lembra de ter visto. Bem, realmente não me lembro. Os trabalhistas perderam cerca de 1.500 assentos nos conselhos locais. Os conservadores também desmoronaram. E no topo, pela primeira vez, apareceu uma força que o establishment decente ensinou o eleitor a desprezar. 1.500 novas cadeiras. Bem, não são novas, mas 1.500 pessoas diferentes ocuparam essas cadeiras. E o controle sobre regiões inteiras como Essex, Suffolk, esses são os que eu conheço. Sunderland. Gloveney, o principal especialista britânico em eleições, reconheceu: mais de um quarto do país votou não nos candidatos que deveriam. Era para votarem em uns, mas votaram em outros. Não era para isso. Pode-se discutir essa força, pode-se não gostar dele, mas não é sobre isso. A questão é o que está por trás disso, e o que está por trás é um simples cansaço humano do mesmo tom de sempre. Do tom com que te dizem: nós sabemos melhor do que você. Melhor. O que você deve ouvir, o que deve ler, o que deve pensar. E nós sabemos melhor quem deixar entrar e quem não deixar. No nosso país. Para que ele, Deus me livre, não te conte algo que a gente não goste. É isso que esse resultado significa. O resultado é que, pessoal, estamos cansados disso. Simplesmente cansados. Não é a vitória de um partido. É sobre uma pessoa que foi tratada como uma criança ingênua por muito tempo. De repente, como dizem, ficou de pé e disse: ei, eu vou decidir sozinho. Eu mesmo vou decidir a quem ouvir. Eu mesmo vou decidir em quem acreditar. Eu mesmo vou decidir quem vai me governar. Pelo menos em geral, talvez até jogar esses governantes para o diabo, mas o sistema atual é assim, então é necessário. Aqui está. Lembram da frase com a qual começamos? Aquele que furou os olhos do povo ainda tem a audácia de repreendê-lo por ser cego. Ou espere. Não. Eu não ia dizer, mas não falei isso, né? Deixa eu falar de novo. Então, aquele que furou os olhos do povo ainda tem a consciência de repreendê-lo por ser cego. Legal, né? Agora não lembro quem disse isso. Esqueci de repente. Então, acontece que o povo, na verdade, enxerga. Provavelmente enxergou o tempo todo. Só ficou em silêncio até o dia em que falou na única língua que o poder não pode ignorar. Aqui na Califórnia, eles ignoram facilmente. Porque eles facilmente mudam as eleições para qualquer lado que quiserem. Tudo bem, vamos parar de enrolar. Uma eleição só não garante nada. A liberdade não volta em um dia, assim como não vai embora em um dia. Ela é reconquistada do mesmo jeito que foi perdida, aos poucos. Mas parte dessa primavera foi retomada. E o país que inventou o canto do orador, ao que parece, começa a se lembrar de por que o construiu. E nós vamos lembrar do seguinte: a liberdade de expressão não é salva pelos tribunais nem concedida pelos parlamentos. Ela é salva apenas por uma pessoa. Aquele que se recusou a deixar que decidissem por ele o que ele pode ouvir. Na primavera, havia 1 milhão a mais de pessoas assim na Grã-Bretanha do que as autoridades previam. É isso que significa o despertar. Silenciosa na sessão eleitoral, sem um único disparo, essa é a mais poderosa de todas. E agora vamos falar sobre aquilo que anunciamos desde o começo. Ou seja, Israel está rearmando o Líbano, o exército libanês, para forçar quem? Irã aceitar acordos melhores com Trump. Uau! Uau! Quando em 3 de junho, em Washington, anunciaram a extensão do cessar-fogo entre Israel e Líbano, o mundo ouviu palavras já conhecidas: cessar-fogo lá, desescalada, retorno à diplomacia. As câmeras mostraram o aperto de mãos, as manchetes informaram bem quem quantos. O mais importante nisso não apareceu em nenhuma manchete, porque o mais importante eles anunciam do púlpito. Isso é feito silenciosamente durante anos. E só entendem aqueles que estão acostumados a olhar não para o que é dito, ou, como dizem com a outra mão, mas para o que começa a se mover depois dessas palavras. Vamos dar uma olhada juntos? Havia uma formulação em particular na declaração conjunta que vale a pena destacar. Estão sendo criadas zonas piloto. Bem, o que isso tem a ver conosco nessas zonas piloto? Nessas zonas, o exército libanês assume controle exclusivo, com exceção de todas as forças armadas não estatais. Opa, um segundo. Vamos ler de novo. Forças armadas não estatais.
Isso é só uma maneira de não dizer a palavra Hezbollah. Ou seja, aquela palavra que todo mundo já tem em mente, mas que no texto oficial foi substituída por uma formulação. Ou às vezes também dizem construção. Os autores da declaração agiram como contadores de histórias inteligentes e habilidosos. Eles não nomearam aquilo que cada um vai nomear por si mesmo, e esse é todo o sentido desse acordo, porque o controle exclusivo do exército libanês significa literalmente o seguinte: em um pedaço de terra libanesa não haverá mais 2 exércitos, haverá apenas um. E o segundo, bem, aquele que não é estatal, deve sair de lá, não de boa vontade. Ela deve ser expulsa, eles não querem. E quem vai expulsá-la não é Israel. O Líbano vai expulsá-la com seus próprios soldados. Uma pergunta que deve surgir imediatamente na mente de qualquer pessoa que pensa: de onde o exército libanês de repente vai tirar forças para fazer o que não fazia, nem podia pensar em fazer há 30 anos para entender o que está acontecendo agora? É importante lembrar como era o Líbano e seu exército nesse período. Durante décadas esse foi um exército observador, não porque não houvesse pessoas corajosas nele, havia o suficiente, mas porque acima dela, ao lado dela e muitas vezes até por cima dela, existia outra força, melhor armada, financiada de forma séria e subordinada, mas não a Nibirutu e sim a outra capital. Fica a centenas de quilômetros a leste, não perto. Quando há 2 exércitos em um estado e um é mais forte que o outro. O estado só é chamado de estado, ele na verdade é um território numa colônia. No melhor dos casos pode-se dizer que ele foi alugado, mas isso é muito estranho, alugado quando foi alugado, mas nada é pago por isso. O exército libanês não lutou contra essa segunda força por um motivo simples. Ela teria perdido com certeza. Todos sabiam disso. Por isso, no Líbano oficial mantinha um estranho equilíbrio, sendo formalmente soberano. Na prática, era um território. Parte dele era controlada por interesses totalmente alheios, por dinheiro de fora, por mãos estrangeiras. E agora, justamente desse exército, exigem que assuma controle total, uma exigência que até ontem teria parecido uma piada, uma ironia. Mas hoje algo mudou, e por isso agora soa como um plano. Então, o que aconteceu? O que estava acontecendo enquanto todos observavam os mísseis voando? Enquanto o público acompanhava as trocas e os ataques, os relatórios de perdas, quem atingiu quem e quantos. Paralelamente, ocorria um processo, muito menos perceptível, mas talvez não menos, e talvez até mais importante. O exército do Líbano começou a ser preparado silenciosamente, de forma sistemática. Através do treinamento de oficiais, pela transferência de equipamentos, pela definição de papéis estratégicos. Ensinaram como esses papéis são desempenhados, troca de informações de inteligência, por meio de dinheiro que não vai para a defesa em geral, mas para um objetivo muito específico. A capacidade desse exército, um dia, de ocupar o lugar que agora é de outro. Em outras palavras, expulsar o Hezbollah. Primeiro da faixa entre Israel e o Litani, e depois do Litani até a fronteira com a Síria. Israel não age aqui diretamente. Isso seria suicídio político para qualquer governo libanês. Deus me livre. Liberaram os judeus. Nenhum gabinete em Beirute sobreviveria a uma foto de um instrutor israelense ao lado de um soldado libanês. Por isso, tudo é feito por meio de intermediários, pelo canal americano, por estruturas que formalmente não têm nenhuma relação, mas na essência trabalham para o mesmo objetivo. O dinheiro e as armas não vêm identificados como sendo de Israel, nem com forças de defesa de Israel ou Tzahal escrito. Eles chegam como ajuda ao governo legítimo do Líbano para a restauração da soberania de algum lugar por aí. Parece muito nobre. E nesse discurso nobre está escondido um cálculo, que consiste em expulsar a força armada estrangeira da terra libanesa de 2 formas. A primeira é agir sozinho, tornando-se um ocupante, fazendo toda a região se voltar contra você. Falo de Israel, caso faça isso. E a segunda é criar dentro do país uma força que faça disso seu objetivo, com as próprias mãos, sob a bandeira da própria soberania. O primeiro método cria um inimigo, e o segundo método cria um Estado e um amigo.
Bem, se vencer, é claro. É por isso que o ministro da Defesa de Israel pode dizer tranquilamente que seu exército, enquanto permanecer no Líbano, não vai a lugar nenhum. E isso não é uma contradição com o cessar-fogo. É um seguro para o período em que o segundo exército silencioso ainda não está pronto, como se diz, para o campo. E por que agora? Aqui a história provavelmente deixa de ser sobre o Líbano e começa para nós o principal. Para entender por que tudo isso foi iniciado justamente agora, é preciso subir um andar acima, lá onde as verdadeiras decisões são tomadas, ou seja, Teherã. Sim, não Beirute, não são os 3 polímeros libaneses na fronteira com os da Líbia, mas sim os de Trípoli, na fronteira com a Síria. Então, em Teherã. Durante muitos anos, o Irã teve uma estratégia resumida em uma frase: fazer guerra pelas mãos de terceiros em terras estrangeiras, não nas próprias fronteiras ou cidades, mas por meio de aliados espalhados por toda a região, como peças, por assim dizer, em um tabuleiro, certo? O Líbano era a peça mais valiosa dessas, porque de lá era possível manter Israel na mira, sem arriscar nenhum bairro iraniano. Esse é o sentido de uma força avançada. Ela permite ameaçar sem se expor a uma retaliação direta. Enquanto essa peça estiver no tabuleiro, você, Garant Teherã, não precisa ceder. Por que sentar à mesa e negociar, se você tem uma carta na mão com a qual pode ameaçar a qualquer momento sem pagar nada por isso? Uma posição forte não faz concessões. Cede aquele que sente o chão sumindo sob os pés. É por isso que enfraquecer essa peça libanesa não é uma tarefa local e nem vingança, é uma alavanca. A lógica aqui é bem simples, vale a pena explicá-la devagar, porque nela está toda a essência do momento. Enquanto o Irã tiver uma mão forte na fronteira com Israel, o Irã negocia a partir de uma posição de força e não cede nada. Uma mão é o Estreito de Hormuz, a outra mão é o Hezbollah. Se uma dessas mãos for retirada, o Irã, em grande parte, perde aquilo com que ameaçava sem correr riscos. E um país que não pode ameaçar de forma barata é forçado a considerar o preço de cada passo de verdade. Só então as negociações deixam de ser um ritual e viram realidade. Em outras palavras, desarmar o Hezbollah não deve ser feito em vez de negociar com o Irã, mas sim para possibilitar essas negociações. Isso não é uma alternativa à diplomacia, é o que torna a diplomacia possível. Uma mesa de negociações sem pressão é apenas um palco. Uma mesa de negociações onde uma das partes perdeu uma das 2 cartas na manga já é uma conversa séria. Seria injusto contar para vocês só o lado bonito. Sim, esse plano tem um preço, e um adulto numa conversa precisa levar isso em consideração. Criar um segundo exército dentro de um país onde o primeiro, o da direita, ainda é forte, é brincar com fogo. As armas entregues ao governo legítimo têm o hábito de nem sempre permanecer com o governo legítimo. A história da região está cheia de casos em que aquilo com que você armou seus amigos, alguns anos depois, atirou em quem os armou. Não há garantias. Só resta torcer que os interesses tenham coincidido o tempo suficiente. Há ainda um segundo risco, mais sutil. Quando você ajuda outro país a se tornar mais forte para atingir seu objetivo, você cria um sujeito que amanhã terá seus próprios objetivos. Não é verdade? Um exército libanês forte que hoje é necessário para expulsar uma força estrangeira, depois de amanhã se tornará, bem, simplesmente um exército libanês forte. Com sua própria vontade, seus próprios ressentimentos, tipo há 37 anos atrás, e outras coisas assim, minha avó, por exemplo, e com sua própria lembrança de quem a apoiava. Aquele que semeia força nem sempre colhe gratidão. Nós, na América, sabemos disso muito bem. E ainda assim, esse é o principal argumento. Alternativa. Como diziam então em Ripino, perto de Leningrado, na casa de campo, os meninos locais, pior, o pior dos piores. A alternativa é um status quo congelado, no qual um país inteiro permanece refém de um exército estrangeiro, e por causa disso permanece refém de outro estado, onde a soberania existe só no papel, por assim dizer, nem no papel, mas num papelzinho, onde paz significa apenas uma pausa. Só uma pausa até o próximo golpe, chamam isso de paz. Entre uma escolha ruim e uma muito ruim, uma pessoa sensata escolhe a ruim, e honestamente chama isso de ruim, e não finge que é perfeito. O que realmente está por trás de tudo isso? Vamos tirar a última camada.
Essa história não é sobre armas nem sobre fronteiras. É sobre uma ideia muito antiga, pela qual tudo isso vale a pena ser feito. O Estado deve ter o monopólio da força em seu próprio território. Se, novamente, esse Estado for do tipo como está construído agora, porque o que eu proponho no nosso projeto, eu proponho, Golambos propôs, muitas pessoas antes dele já propuseram, e assim por diante. Golambos, de certa forma, reuniu tudo isso. Estou tentando passar isso para vocês, um roteiro para a liberdade. Por assim dizer, acessem esse canal. Lá há quase 200 vídeos de 10 minutos e cerca de 16 ou 17 vídeos de 1 hora, além de tudo estar reunido nesses vídeos longos. Tudo isso foi contado, explicado, dito, sim. Bem, no momento estamos lidando com os estados. Neles, assim por assim dizer, é assim mesmo como está agora, certo? Então, o Estado deve ter o monopólio da força em seu próprio território. Não pode haver dois exércitos. Só um, não o Estado e aqueles que são mais fortes que o Estado. Apenas o Estado, onde a lei é mais forte do que a arma de um estranho. Sim, parece banal. Enquanto você vive onde isso não existe. E deixa de soar banal no momento em que você se encontra num lugar como o Líbano. Perto da sua casa há alguém que ninguém escolheu e de quem a polícia tem medo. Ele faz o que quer, sem obedecer à lei. Com a polícia, ao menos você pode tentar recorrer a algum órgão, resolver algo, mesmo que nem sempre funcione. Na Rússia, sabemos que não é assim. Então você de repente entende que o monopólio do Estado sobre o uso da força não é uma definição seca de um livro didático. Essa é a diferença entre ser cidadão e ser refém. O cidadão, no Estado moderno, também perdeu muitos dos seus direitos, e é parcialmente um escravo, e parcialmente um cidadão, sim. Bem, o que estou dizendo aqui é simplesmente ser um refém. Ponto. O que é um refém? Refém é quando, absolutamente a qualquer momento, qualquer comandante de campo decide alguma coisa, e simplesmente vem até você, e pega o que quiser de você, e na verdade faz com você tudo o que quiser. E ninguém vai nem condená-lo por isso. Israel, ao ajudar o Líbano a desenvolver seu próprio exército de verdade, também está, claro, perseguindo seus próprios interesses. A segurança de suas cidades e a quebra da linha de frente iraniana. Mas há um paradoxo curioso. O paradoxo é que esse interesse frio coincidiu com aquilo de que o Líbano mais precisa no mundo. Deixar de ser território alheio. Voltar a ser um país de verdade. Este pedaço de terra aqui é nosso país. Fazemos aqui o que queremos. De novo. Sim, quem decide é um número muito pequeno de pessoas. Mas mesmo assim, pelo menos são nossos que decidem. E o que é vantajoso para um pode ser a salvação para outro. E então o cálculo deixa de ser apenas um cálculo e se torna compreensão mútua. Como vai terminar esse projeto silencioso de armamento, nós não saberemos por meio de um comunicado. Nós saberemos pelo dia em que o soldado libanês ficar pela primeira vez onde por 30 anos esteve uma bandeira que não era a dele. E ninguém vai atirar nas costas dele. Nesse dia ficará claro se conseguiram transformar o país de inquilino de volta em um estado independente. E Teherã, nesse dia, pela primeira vez em muitos anos, vai recontar suas cartas na mão e perceber que uma das duas principais já não existe mais. E então finalmente veremos o valor das verdadeiras negociações, e não de conversas fiadas só para ganhar tempo. Exato. Ou seja, negociações em que as pessoas estão à mesa não para aparecer, mas porque não há outra opção. É isso. Até a próxima vez.